Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Esta é a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Já li Mateus, Marcos, Lucas, João e agora estou na leitura do livro de Atos. Obrigado a você que nos acompanha aqui todos os dias, todas as manhãs, tarde ou noite, não importa o horário que você assiste a leitura do The Good Book, a leitura bíblica. The Good Book é como a Bíblia é chamada aqui nos Estados Unidos. Eu te agradeço, meu coração é cheio de alegria por ter você por aqui. A você que é novo, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que nós publicamos aqui para você. Lembre-se, nós também estamos nas plataformas de áudio, Apple Podcast e também no Spotify. A Bíblia que eu estou lendo é esta Bíblia aqui, de estudo de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Vale muito a pena você adquirir essa Bíblia. Você que gosta de uma leitura de fácil compreensão, esta é a Bíblia para você. Livro de Atos, capítulo de número 9. Essa é a nossa leitura de hoje. Nós lemos no capítulo 8, Saulo persegue a igreja, Simão o mago, Pedro e João em Samaria, Filipe o eunuco, e agora a gente inicia a leitura do capítulo de número 9 do livro de Atos com a conversão de Saulo. Vamos lá, capítulo 9, você que já está aí com a sua Bíblia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e também a tua família. Vamos lá. Saulo, a conversão de Saulo, capítulo de número 9 do livro de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se rumo ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele então perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A visita de Ananias, capítulo de número 9 e o versículo de número 10 do livro de Atos. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo
em Damasco, versículo de número 20 do capítulo 9 do livro de Atos. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los para os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo escapa dos judeus, versículo 23 do capítulo 9. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no por uma muralha. Versículo 26, Saulo em Jerusalém e em Tarso. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. Versículo 31 do capítulo 9 do livro de Atos que nós estamos lendo. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo que crescia em número. A cura de Enéas, capítulo 9 e o versículo 32. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Versículo de número 36 do capítulo 9 do livro de Atos, a ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão.